Vamos abrir a nossa Bíblia, hein? Muito bom. Capítulo? Mais uma vez te peguei, Leandro. 19 ainda. Mas vou chegar ao 20. Estou brincando com o Leandro aqui. Acompanha e acompanha mesmo. Glória a Deus. Somos abençoados por ter o Leandro aqui conosco. Amém? 19, eu vou ler poucos versículos no 19, no 20. 23, 19, 23. Tá bom aí, Adriano? Tá bom? Por esse tempo, houve grande alvoroço acerca do caminho, pois um ourives, chamado Demétrio, que fazia de prata nichos de Diana e que dava muito lucro aos artífices, convocando juntamente com os outros da mesma profissão, disse-lhes: senhores, sabei que deste ofício vem a nossa prosperidade. Então ele criou um alvoroço, porque o avivamento chegou naquele lugar e já não se vendiam tantas imagens de Diana. 20. Houve um tumulto. E cessado o tumulto, Paulo mandou chamar os discípulos e, tendo-os confortado, despediu-se e partiu para Macedônia. Pai, nós te louvamos e nós te agradecemos por esse momento tão especial das nossas vidas. Um momento de bênçãos, Senhor. Um momento da tua palavra. Não só de homem, não só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que sai da boca do Senhor. E essa palavra é alimento para cada um de nós. E que os corações comecem a se abrir, que os ouvidos espirituais comecem a ser abertos nesse lugar. Que as mentes, Senhor, que estavam muitas vezes preocupadas com as coisas lá de fora, que nesse momento foque, Senhor, sabendo que tu tens algo a falar para cada um de nós que estamos aqui. Por isso fala agora, Senhor. Fala através da tua palavra. Abre o coração de quem ouve e abre a boca do que fala, para que, Senhor, essa manhã seja uma manhã de glória, onde a tua vontade, Senhor, seja realizada, onde necessitados sejam aliviados e teu nome seja honrado. Nós te pedimos e já te agradecemos no nome de Jesus. Eu peço por mim, Senhor, renova minhas forças, o meu entendimento. Pode pedir por mim. Diz assim: Senhor, usa esse homem para falar comigo. Não olhe agora para as falhas dele, Senhor. Que ele seja um instrumento nas tuas mãos, para nos abençoar, em nome de Jesus. Aleluia, glória a Deus. Louvado, bendito seja o nome do Senhor. Essa é a 28ª mensagem dessa série, foi o recorde. Passou Apocalipse. Semana passada nós vimos Paulo ensinando, nós vimos as pessoas se convertendo, nós vimos as pessoas rompendo com os falsos deuses, até queimando livros, romperam completamente com o passado, e isso trouxe avivamento, porque toda vez que a gente decide caminhar com o Senhor, sem olhar para trás, Deus começa a trabalhar nas nossas vidas. Toda vez que nós abrimos o coração apenas para o Senhor trabalhar, o Espírito Santo começa a trabalhar. E então, ele tem chance de realizar grandes milagres, como realizou através de Paulo. E o avivamento veio naquele lugar, uma igreja foi estabelecida, Paulo ficou ali durante 3 anos, e estabeleceu uma das maiores e melhores igrejas, que foi fundamental na Ásia, naquele século. E depois desse avivamento, o templo, como eu falei semana passada, começou a esvaziar, o templo de Diana, que era a deusa que eles adoravam lá, e os santinhos de Diana, sei lá como é que chama, as imagens de Diana começaram a vender menos. E houve um grande tumulto, porque aqueles que ganhavam dinheiro com aquela imagem se revoltaram, tentaram levar o povo contra Paulo, conseguiram, mas acabou o tumulto sendo cessado por uma pessoa de alto escalão,
daquele lugar, o escrivão da cidade. Terminou então esse tumulto e Paulo então, já com o coração decidido a ir para Jerusalém, começa então a deixar Éfeso. Ele deixa Éfeso. E no capítulo 20 ele vai a Troade, onde tem um grande milagre que eu até ia pregar hoje, mas antes disso Deus me chamou para complementar um pouco aquilo que Paulo deixou em Éfeso. Paulo, nesses 3 anos, imagine Paulo pregando aqui 3 anos com a gente, meu Deus do céu. E ele pregou ali 3 anos, ele deixou muito conhecimento, mas deixou ainda em palavras, porque ele não teve tempo para escrever. Depois ele foi preso, anos depois, e quando ele está preso, ele finalmente faz um resumo daquilo que ele precisava relembrar aos seus discípulos de Éfeso. E é a famosa carta aos Efésios. E dentro dessa carta aos Efésios, existem... Vamos lá para o livro de Efésios. Nessa carta, rapidamente, do capítulo 1 ao 3, Paulo fala de doutrina, ele fala das maravilhas de Deus, que fomos salvos pela graça, mediante a fé, que o gentio e os judeus são unidos pela cruz. Paulo ora por todos eles, mas a partir do capítulo 4, ele começa a falar de prática, de coisas que as pessoas precisavam fazer, que o cristão precisava fazer, que os cristãos e os discípulos de Éfeso precisavam fazer. A primeira coisa que ele faz no 4, vou passar rápido, é chamar a atenção para a unidade, para você sempre se esforçar para preservar a unidade. Vimos isso nas 2 palestras anteriores, que o erro do irmão não pode impedir a tua adoração. Você não adora a Deus pelo que as pessoas fizeram, pelo que o inimigo está fazendo. Você adora a Deus por aquilo que Jesus fez na cruz. Amém? Por o que Jesus está fazendo na tua vida. Então, quando você deixa que algo que o inimigo faça de errado entre no teu coração, você está fazendo exatamente contrário a que Deus quer que você faça. E aí tua verdadeira adoração começa a ficar comprometida e você se afasta de Deus. E aí ele fala, continua aqui, lá no 4:17, ele fala sobre a santidade, que nós agora somos nova criatura, então nós devemos nos revestir do novo homem, e deixar para trás a velha natureza. Ele faz algumas exortações práticas a partir do 25, dizendo, não para de mentir, ira, mas não peca, e fala uma coisa aqui, não deis lugar ao diabo. E ele continua falando, e ele diz, não entristeçam o Espírito Santo de Deus, procure não entristecer no dia a dia o Espírito Santo de Deus. Aí, lá no capítulo 5, pelo contrário, enchei-vos do Espírito Santo de Deus. E ele fala como? Através de louvores, ações de graças, etc. Depois ele explica coisas importantes sobre a vontade de Deus para a família do Senhor. E ele explica como deve funcionar um lar cristão. A autoridade espiritual do marido. O marido deve amar a sua esposa acima de tudo, em qualquer circunstância. E em resposta a esse amor maravilhoso, a esposa se submete, assim como a igreja se submete a Jesus Cristo, que nos amou e morreu por nós. Depois ele vai e diz a vontade de Deus para pais e para filhos. Os filhos devem honrar, obedecer o pai e mãe, honrar pai e mãe. E os pais não devem provocar os filhos à ira. Quando tiver que ensinar, se você está com raiva, não ensina aos seus filhos com raiva. Dá um tempo, depois chama e começa a conversar e explicar o erro dele. Nossa, eu estou falando muito rápido, mas é o que ele escreveu aqui. Depois fala também de lar cristãos, servos e senhores, ou seja, serve para você e o seu chefe, ou você que tem uma empresa e os seus empregados. E aí, finalmente, ele diz, olha, tudo isso existe, e eu gostaria que vocês fizessem tudo isso que eu falei, mas vocês precisam saber que há uma batalha espiritual.
Começamos a falar semana passada. E eu vou ler agora. Essa batalha espiritual que ele fala. E ele fala da armadura de Deus, ele fala de oração. Vamos colocar, por favor, Efésios 6, 10. Eu vou perder um tempo hoje aqui em duas armas espirituais que Paulo nos ensina. 6, 10. Duas armas espirituais que Paulo nos ensina. A armadura de Deus e a oração. Amém? Rapidamente lá. Quanto ao mais, sede fortalecidos no Senhor e na força do... Da onde vem a tua força, irmão? Aleluias. Sem mim nada podeis fazer, disse Jesus Cristo. Depois de dizer de onde vem a tua força para enfrentar essa batalha, ele diz: revesti-vos de toda a armadura de Deus, a armadura que Deus providenciou, para poderes ficar o quê? Firmes. Contra o quê? A cilada do inimigo. O inimigo vai sempre tentar, como vimos semana passada algumas, fazer armadilhas para te pegar, para te derrubar. Por quê? Aprendemos semana passada, a nossa luta não é contra pessoas, sangue contra carne, é no espírito, é contra principados e potestades, forças espirituais do mal que estão nas regiões celestes. Portanto, tomai toda a armadura de Deus para que possais resistir no dia mau. E depois de terdes vencido tudo, permanecer o quê? Aleluia. Então, ele diz o seguinte: existe uma guerra. Esteja bem consciente de quem é o seu inimigo. O seu inimigo não é aquela pessoa que está te fazendo mal. Não é aquela pessoa que está falando, te difamando, ou te fazendo uma ofensa, ou te traindo. Não é ela. O teu inimigo maior está invisível. Ele não é visível. O inimigo é espiritual. Portanto, a sua batalha é espiritual. Como você entra nessa batalha? Não entre de qualquer forma. Você precisa de armadura. Como todo soldado, ele estava preso, e ele viu os soldados romanos lá, ao lado dele, ele se inspirou naquilo que ele viu para escrever essa carta. E ele fez uma analogia da armadura do guerreiro romano, soldado romano, com um guerreiro cristão. Então ele começa a dizer: vocês precisam de uma armadura para ser colocada, de proteção, porque você não entra na batalha de qualquer maneira. Ele agora explica essa analogia, dizendo o que é essa armadura. 14. Estai, pois, firmes, cingindo-se com o quê? Verdade, amado. A palavra de Deus diz em João 8,44, não precisa ir, se você depois vem em casa, que ele é o pai da mentira. O teu inimigo é o pai da mentira. Toda vez que você começa a mentir, a adotar uma solução cuja base é mentira, ele começa a ter autoridade sobre a tua vida naquela área. Por isso, todo cristão tem que saber que o cinto de toda a armadura dele, aquilo que se conecta, que segura a espada, que conecta a couraça, tem que ser a verdade. Se você entrar na guerra com a mentira, você vai perder. Amém? A verdade vem da onde? De Deus. Eu queria, não vou ter tempo de entrar em muito detalhe na armadura, mas eu queria te trazer o que é se revestir da armadura. À medida que eu for lendo a armadura, você vai entender que cada detalhe dessa armadura está ligado a Jesus Cristo. Se revestir da armadura de manhã para sair, para lutar, é se revestir de Jesus Cristo. Por exemplo, cinto, verdade. Quem é a verdade? Jesus Cristo. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Jesus.
Depois você deve colocar o quê? A couraça defende aqui todas essas partes e principalmente defende o quê? O teu coração. Quem é a justiça? Nós somos justificados em quem? Em Jesus Cristo. Quando o inimigo começar a te acusar, dizendo, te culpando dos teus erros, você vai dizer, não, eu sou justificado em nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. Aleluias. Coração. Tudo que se deve guardar, guarde o seu coração, porque dele é que vem a fonte de vida, justiça, mais verdade. Dá a tua ação, como você deve caminhar, as tuas ações, agir corretamente, ter integridade de coração e ação, cinto e coraça. Depois ele vem, calçai os pés com a preparação do... Quem aqui é filho de Deus? Bem-aventurados os pacificadores, porque serão chamados... Você tem que, aonde você for, você não vai chegar para brigar, irmão. Você vai levar a paz de Cristo. Jesus Cristo é o príncipe da paz. Está aí de novo, no teu pé está Jesus. E a bota, a sandália que eles usavam é igual a de chuteira de futebol. Tinha umas travas para eles firmarem na hora de lutar, porque se escorregasse, eles caíam. Então você está firmado na paz que você tem com Deus. Ainda que o inimigo diga que você não tem paz com Deus, você diz, não. Cristo reconciliou eu e o Pai. Eu e o Pai estamos em paz. Aleluia. E por isso eu tenho paz interior, e por isso eu posso levar a paz, mesmo para aquele que me condena, mesmo para aquele que me ataca. Aleluia! Já botei o sapato, já botei o cinto, já botei aqui, e agora embraçando o escudo que na guerra naquela época as pessoas mandavam uma flecha cheia de fogo para atingir você. Então eles tinham um escudo com material especial para quando a flecha chegasse com fogo, aquele material ali apagava o fogo. Por isso que ele diz, o qual podereis apagar todos os dardos inflamados do... Diga para o seu irmão, o maligno ataca de fora para dentro. Ele manda dardos inflamados. Ele manda flechas para te atingir. Sabe como é que você resiste? Uma das formas é com o escudo da fé. Fé em quem? Em Jesus. Você pode ter fé em várias coisas. Fé na figuinha, fé no trabalho que foi feito lá não sei aonde, fé na imagem, fé nisso. Não. Isso não vai arrebentar. Vai arrebentar a tua armadura. Esse escudo que você tem aí, meu irmão, a flecha dele vai passar direto. Mas se a tua fé é em Jesus Cristo e na obra que ele fez lá na cruz, aleluias, vai bater e vai ficar o dardo inflamado dele, aleluia. Quem pode dar uma glória a Deus? E tomai também o capacete da salvação. Protege a tua mente, protege os teus ouvidos, porque a fé vem pelo ouvir. Cuidado com o que você ouve, protege. Quando você chegar para o irmãozinho que começa a murmurar o tempo todo, reclamar o tempo todo, irmão, bota essa capacete. Não fica ali ouvindo. Porque da mesma forma que a fé é edificada quando você ouve a palavra de Deus, a sua fé esfria quando você ouve um monte de reclamação, de murmuração. Protege aqui, mas protege principalmente a mente, os pensamentos. Porque ele é craque, o inimigo é craque de induzir pensamentos errados, meia-verdades na tua mente. E a mente é fundamental. Ela começa a comandar todo o teu ser. E ele quer que você tenha uma mente de escravo. Ele não quer que você tenha uma mente de filho. Então ele vai atacar, mas você vai botar o quê? O capacete da salvação vem de quê? Quem te dá a salvação? Jesus Cristo. Então o capacete também é revestindo de Jesus Cristo.
E aí ele te dá uma arma de ataque. Tomai e a espada do Espírito, que é o quê? A palavra de Deus. A espada é a palavra de Deus. Mas aí, cadê Jesus aí, pastor? E o verbo se fez carne. Jesus Cristo é a palavra de Deus em carne. Então você precisa, todos esses atributos, tudo isso que Deus já providenciou para você, em Jesus Cristo, você deve tomar posse no dia a dia, para caminhar protegido do maligno. Que vai tentar te atrapalhar, vai tentar te fazer ciladas. Pergunta para você: qual a parte dessa armadura que eu falei que você está mais vulnerável? Ou que você está precisando mais? O que está faltando na tua armadura? Está faltando fé para encarar o que você está passando? Está faltando paz? O teu coração se machucou, não foi protegido? Você está ressentido? Está com raiva, está irado? Ou os seus pensamentos que começam a te controlar e você não consegue controlar os teus pensamentos? Eles é que te controlam? Será que você está manuseando bem a palavra? O que tem a espada? O que tem saído da tua boca? Tem saído a palavra de Deus? Ou você tem dado sim às circunstâncias que o inimigo cria para te derrubar, ciladas do inimigo? Veja, ele não pode entrar dentro do cristão. Quem pode dar um glória a Deus por isso? Ele não pode penetrar, você está seguro. O que ele faz? Todo o poder pertence a Deus. Quem crê nisso? Então ele não pode te atacar. Os anjos do Senhor estão ao redor daqueles que o temem e os guardam. Amém? Pô, pastor, então que negócio é esse de guerra espiritual, já que Deus me protege o tempo todo? Sim, mas Deus te protege, você tem autoridade, Ele tem todo o poder em você está totalmente protegido. O inimigo não tem poder a menos que você delegue. Lembra de Adão e Eva? Deus deu poder e autoridade a Adão e Eva sobre a terra. O inimigo não tinha poder de derrotá-los, a menos que Adão e Eva abrisse a brecha, caísse na cilada do inimigo. Caiu na cilada do inimigo e pegou a autoridade que Deus tinha dado e foi entregue nas mãos do maligno. E nós vivemos esse mundo aí, machucado, que machuca todo mundo, cheio de problemas, por causa disso. Mesma coisa você quando cristão. Jesus Cristo foi lá na cruz e pegou de volta a autoridade sobre a sua vida. E diz, agora o inimigo não tem mais poder sobre você. Mas você pode delegar esse poder a ele de novo, caindo nas ciladas dele. Por isso que 1 de Pedro, se tiver aí, não sei quem está sentado aí. Está aí, não? Então vai. Se o salmista diz que que os anjos estão ao seu redor, ou seja, onde você caminha, meu amado, os anjos estão ali te protegendo, viu? Aonde você vai, os anjos estão te protegendo. Mas ao mesmo tempo, aqui na terra, enquanto estivermos aqui na terra, lá no céu ele não vai entrar, o inimigo não vai entrar, ele vai ficar observando, como diz aqui primeiro de Pedro 5. Ele vai dizendo, ele vai ficando olhando assim, ele fica não ao redor, porque ao redor estão os anjos, mas ao derredor, um pouco mais distante, ele fica observando assim. Que cilada eu posso fazer para esse baixinho cair, para ele abrir a guarda, para eu poder incomodá-lo? Ele olha para a tua armadura, entre aspas, e vê assim, como é que está a fé desse cara? Como é que está a mente dele?
Esse coração é muito sensível. Então, eu vou chamar o Daniel aqui. Daniel, vai lá e fala umas coisinhas bem ruinzinhas para esse baixinho. Se o baixinho ressentir, na hora eu vou ressentir mesmo, que eu sou humano que nem você, eu não é. Mas se você continuar ressentindo, você abre a tua guarda e dá direito a ele a atacar naquele local. Já expliquei isso muitas vezes aqui. É por isso que Paulo diz, não deis lugar ao diabo. Ele só pode te atacar se você der o direito a ele. Se você abrir, muitos nós chamamos o quê? De brecha, não é isso? Como é que está a tua fé? Como é que está o teu coração? Como é que estão as tuas palavras? Falando mentira ou falando verdade? Ou você, Tiago 4:7, diz assim, sujeitai-vos a e resisti, e ele, aleluia. Sujeitar a Deus é seguir a verdade, é seguir a palavra de Deus, é se submeter à palavra de Deus. Resistir ao inimigo é não ouvir as palavras dele, é bloquear a seta dele, é não ouvir as meias verdades que ele tenta jogar na minha mente. Em 2 Coríntios 10, não precisa abrir que o irmão vai colocar. No 4 diz assim, porque as armas da nossa milícia não são, a nossa batalha é no Espírito, amém? Agora, e sim poderosas em Deus, para quê? Destruir fortalezas, fortalezas na mente, nó, ele dá nó na gente, sofismas, meia-verdades, altivez que se levanta para o conhecimento de Deus, o orgulho, levando cativo todo pensamento à obediência de Cristo. Você pode repetir esse final? Levando cativo, aleluias, levando cativo todo pensamento novo que chegar hoje aqui para você, você diz assim, espera aí, isso aqui vem de Deus ou não vem de Deus? Daniel ainda há pouco falou contra mim, você lembra que o inimigo falou? Aí eu vou dizer assim, vou pegar esse cara na esquina, no próximo culto eu pego ele. O que Deus está falando é, olha para esse pensamento, vê se ele vem de Cristo ou se não vem. Examina. Se não vem de Cristo, leva cativo esse pensamento, joga lá na cruz e muda e não faz isso que você está pensando em fazer. Meu irmão, quais são os pensamentos que estão rondando hoje a tua mente para você tomar as tuas decisões? A minha pergunta é, eles vêm de Cristo? Eles estão de acordo com a palavra? Se você ouve palavras que vêm do inimigo, você não está se sujeitando a Deus, você está se sujeitando ao inimigo. E ele começa a ter domínio sobre a tua vida. Mas que Deus é esse, que deixa isso acontecer comigo? Não foi Deus que deixou, em muitos casos. Foi você que abriu. Jesus, Deus é bom? Então eu tenho que ficar com o quê? Com a palavra de Deus sempre. Dar ouvidos a quem? A palavra de Deus. Vamos rapidamente num exemplo de tentação. O maior exemplo de tentação, Mateus 4. Quem foi mais tentado aqui na terra? Jesus Cristo. Aleluias. Vamos ver como o inimigo fez. Como ele faz com você, ataca de fora para dentro, te observa e ataca. Ele vai atacar sempre no teu ponto mais fraco. Qual é o teu ponto mais fraco? Hoje. E vai sempre atacar no tempo oportuno, no tempo da tua fraqueza, ou no tempo que você acha que é o cara, lá em cima. Veja bem,
No capítulo 3, Jesus recebe o batismo. Amém? Quem lembra disso? Foi batizado por João Batista, desceu uma pomba, Espírito Santo, e ele ouviu uma voz que dizia do céu o quê? Este é o meu filho amado em quem me comprazo. Essa é a palavra de Deus. Deus disse que você que crê em Jesus é o que? Um filho amado. Aleluia. Deus se compraz em você também. Mas vamos aqui a Jesus. Foi declarado: esse é meu filho, quem me comprazo. Antes mesmo dele fazer os milagres, antes mesmo dele subir a cruz, Deus já disse: esse é o meu filho, que me alegro nele. Aleluia. Não importa, ele é o meu filho amado. Não importa o que você faça, você continua sendo filho amado. Filho amado tem um pai, um Abba Pai, o Deus que criou tudo. É o teu pai, dá um glória a Deus por isso. A questão é, o inimigo vai ficar assim, eu não posso deixar que essa palavra ganhe força dentro desse cara, eu tenho que questionar, porque se ele confiar nisso, eu estou perdido. O próprio Jesus, ele vem tentar, diz a palavra no versículo 1, depois de ser batizado, né, ele foi levado ao Espírito, por quem? Pelo Espírito ao deserto. E pastor, o Espírito Santo às vezes me leva ao deserto? Não leva. Me leva a batalhas? Às vezes ele leva. Aprende uma coisa, o Espírito Santo só nos leva às batalhas que ele sabe que nós estamos capacitados a vencer. Isso te tranquiliza? E ele leva as batalhas necessárias para o teu crescimento, para que o propósito maravilhoso dele na tua vida possa ser realizado.
jogo com Satanás?